Eu vim contar para vocês aqui um problema óbvio, muito óbvio, que eu me dei conta nesses últimos meses. E qual é esse problema? O problema é que eu estava estudando muita coisa, absorvendo um volume enorme de informações e eu não estava colocando isso em prática. Então eu estava estudando e não estava vendo resultados. Por quê? Porque não tinha nada para ver de resultado, não estava pondo em prática. E o que isso tem a ver com a arquitetura? Tudo! E eu vou explicar para vocês. Meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta criadora aqui do Arquinuvem. Se você não me conhece, é a primeira vez que está me vendo, inclusive eu cortei o cabelo. E o que acontece? Eu crio conteúdo aqui sobre arquitetura e o Arquinuvem é uma plataforma para ajudar estudantes de arquitetura a aprender mais, de uma forma mais divertida, mais leve, muitas vezes de uma forma um pouquinho mais densa. Então a gente produz conteúdo online aqui e a gente tem uma mentoria de TFG. Se você quiser mais informações depois do vídeo, você vai aqui nos links, e vê o nosso site, entende o que é o Arquinuvem, ok? Então vamos ao conteúdo. Por eu ter aqui um Instagram, uma plataforma online de conteúdo de arquitetura, eu recebo mensagem diariamente de estudantes, basicamente dizendo: eu não sei o tema, eu não sei projetar, eu não sei lidar com o orientador, ou eu tô com dificuldades em projeto ou em escrever a monografia. Geralmente esses tipos de dificuldades, não saber escolher tema, projetar, essas dificuldades mais técnicas. Geralmente a maioria das mensagens são essas, e a mensagem sobre eu quero entrar para a faculdade de arquitetura, mas estou em dúvida, estou inseguro, não tenho certeza. Basicamente é isso, e nas suas variações, E eu gosto muito de entender essas dificuldades, porque assim eu melhoro o meu conteúdo. Mas, por mais que eu esteja aprimorando ao máximo o meu conteúdo, eu comecei agora uma nova fase aqui no Arquinuvem, eu descobri que eu estava cometendo um erro óbvio que os alunos que me mandam mensagem também cometem. O que acontece? Você pode ver um carrossel aqui e falar: nossa, amei esse conteúdo. E aí daí 2 minutos você salvou o carrossel, mandou para um amigo, daí 2 minutos você esqueceu aquilo. Por quê? Porque o seu feed rolou, veio uma nova informação, veio um novo conteúdo. Então a primeira coisa que está acontecendo é a gente perceber que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. Tem bastante gente falando disso. Mas o que acontece? Tem muita gente falando disso e é o quê? É mais informação para você absorver. Então a gente já está acostumado a ouvir falar que é muita informação, é muita coisa por dia para absorver, mas a gente se acostumou a isso e não está fazendo nada a respeito. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava há algum tempo, eu criei o Arquinuvem em 2015, e só agora eu consegui enxergar com clareza o que eu estava fazendo, só no último ano. E no último ano eu estudei muito, e estudei coisas que não eram sobre arquitetura, porque eu tinha que entender de marketing, de conteúdo, de branding, de trend, de finanças, enfim, de milhões de coisas. Eu comecei a empreender. Só que eu fiquei num limbo de estudo. Tem um termo que chama obesidade intelectual. Ou seja, você fica consumindo um monte de arquitetura, tudo é arquitetura, Você fica consumindo um monte de informação, você fica sobrecarregado e não põe em prática. E aí eu descobri um problema óbvio. Eu tava quebrando a cabeça pensando: por que não tá indo pra frente? Por que não cresce? Por que isso? Por que aquilo? Porque simplesmente tudo que eu estudei no último ano eu não tava pondo em prática. Foi simples assim, parece burrice, Eu acho que até foi. Eu tava tão focada em aprender 1 milhão de coisas que conforme eu fui aprendendo, eu não fui pondo em prática. Então o que aconteceu? Eu tava consumindo um material enorme sobre produção de conteúdo e eu não estava fazendo uma coisa, produzindo conteúdo. E onde eu quero chegar aqui na arquitetura? Você tá aqui, você assistiu uma aula minha sobre temas e você falou: caramba, a Thaisa conseguiu clarear minhas ideias, amei. E aí o que aconteceu? Você fechou a aula e seguiu sua vida. E aí daí 1 mês você tá com problemas para escolher o tema. O que aconteceu? Lá nessa aula, provavelmente, eu te dei uma atividade prática, eu te forneci um PDF, eu te guiei de alguma forma
E tinha pontos lá na aula para você pôr em prática. E tem muito aluno, inclusive aluno que até entrou para o treinamento Tema Ideal e não estava conseguindo escolher tema. Só que aí o aluno tinha até assistido às aulas, mas não tinha preenchido a ficha de temas, que é a proposta lá para a gente estruturar o tema do aluno passo a passo. Muito simples, mas o aluno não estava conseguindo conceber o tema dele, alinhar o tema dele, porque ele não tinha colocado no papel as ideias. Teve até um atendimento que o aluno me mandou por áudio tudo, e aí eu falei, tá, mas seu tema já está definido. E ele não estava conseguindo enxergar, porque não estava no papel. Ele não tinha executado. E o que eu estou querendo dizer aqui? Que a gente tem que tomar muito cuidado com o tanto de informação que a gente absorve e não põe em prática, não executa. Sempre quando eu dou um atendimento para um aluno da mentoria, ele tá lá no TFG, tem prazos, tem os passo a passos para ele fazer, tem todos os módulos, e aí eu falo, ó, essa etapa é assim, a gente vai executar isso aqui. Então, daqui a alguns dias você executa e volta para tirar dúvida se tiver, né? E aí o aluno às vezes volta daqui a alguns dias, aconteceu isso 2 vezes. No geral, os alunos estão indo muito bem porque eu tô tendo clareza para falar para eles, ó, precisa de execução. Mas teve 2 alunos que não tinham executado muito e ainda estava vago aquelas mesmas dúvidas. Falei, olha, é porque você não desenhou, é porque você não escreveu. Ah, mas para mim já estava pronto, eu ia deixar para fazer depois. E a pessoa não tinha executado. Então, o que eu tô querendo dizer aqui também? Você pode estar consumindo muita arquitetura, aprendendo muito, colocando consumindo vários produtores de conteúdo, lendo sobre arquitetos, enfim, estudando um monte de coisa. Mas aí chega na hora de projeto, você deixa aquilo meio em stand-by e não se atenta que você tem aquele conhecimento e não traz para a prática de projeto. Tem algumas dicas muito óbvias, muito trouxas, eu costumo dizer, aqui na própria mentoria, que eu falo, olha, antes de começar o TFG, faz isso aqui, exatamente. Uma das coisas é formatar o seu computador, ou limpar ele, organizar, mas eu recomendo que formate. Afinal, você passou 4 anos aí, mandando ver no computador, deixa ele limpo para começar o TFG, para não ter nenhum bug. Nossa, eu precisei pagar uma mentoria, eu precisei ver um conteúdo para alguém me dizer para eu formatar meu computador. Eu já sei disso, Thaisa. E o que aconteceu? Teve um aluno que ele não formatou o computador e o computador dele pifou, estava travando muito, ele não estava conseguindo projetar. Então, e aí eu perguntei, você formatou no começo do ano? Ele, eu não tive tempo, tal. Falei, era prioridade, porque você tem que ter uma ferramenta boa para trabalhar o ano todo, para não acontecer isso que aconteceu agora. Então, coisas óbvias, um problema óbvio é esse, é você não fazer o óbvio. Então, é meio que eu precisar gravar uma aula para falar, faça o óbvio. E estava acontecendo a mesma coisa comigo, só que em outros campos, outros campos de estudo. Eu simplesmente não estava produzindo conteúdo por falta de tempo e também por falta de organizar, de clareza. Eu tinha milhões de ideias de conteúdo e nunca parava para executar esse conteúdo. Agora vai sair um monte de carrossel de postagem aqui, vocês vão ficar até sobrecarregados de informação, mas se vocês colocarem em prática o que eu falo nesses conteúdos, vai fazer diferença. É esse o ponto. Então, o que eu aconselho você fazer? Primeiro, fazer uma limpa do que você anda estudando e vai analisando se você está pondo em prática. Outra coisa é você analisar aqui no próprio perfil do Arquinuvem, dependendo da época que você está assistindo esse vídeo, mas analisar se você fica salvando muito conteúdo e depois ignorando esse conteúdo, entendeu? Às vezes, qual é uma coisa que dá para ser mais palpável, para você sentir que você está pondo em prática? Viu no carrossel? Viu alguma coisa interessante? Pega ele, não printa, porque se printar vai ficar lá no limbo dos prints. Você pode até salvar, salva aqui no Instagram, mas vai e anota no seu caderninho, num bloquinho de notas, no que você tem que fazer. Anota esse conteúdo, pega um caderninho e anota todo. Eu tinha um caderninho à mão de aprendizados de arquitetura no geral, e eu andava com ele desde o primeiro ano da faculdade.
E o que eu fazia? Eu via alguma coisa na rua, eu parava 5 segundos lá e fazia um croquisinho e anotava o nome daquilo. Eu estava no estágio, eu via uma coisa nova que eu estava aprendendo no estágio, algum detalhamento, eu ia lá no caderninho e anotava. Não era nem um caderno, né? Era um aglomerado de folhas que eu passei um durex, depois eu fiz uma capa. Era só ter comprado um Moleskine, né? Mas a época de estudante era um pouco mais difícil. Mas enfim, eu fazia isso todos os dias e eu andava muito de ônibus, eu ia para rodoviária, então constantemente eu estava anotando e aprendendo arquitetura, eu estava registrando aquilo naquele caderninho. Aí tinha um vaso sanitário, tinha um ralo sifonado, tinha uma viga, tinha umas coisas aleatórias e uns conceitos de arquitetura que eu ficava brisando. Mas enfim, eu estava anotando. Hoje eu faço isso virtualmente para conseguir digitalizar esse conteúdo para vocês. Mas eu tenho meus caderninhos ali, que vira e mexe eu faço uns croquis. Mas o que estava acontecendo? Eu não estava fazendo isso nas outras áreas da minha vida. E eu descobri que os meus alunos e o pessoal que me acompanha aqui também não estava fazendo isso, só salvando os conteúdos. Então, põe em prática aquilo que você está aprendendo. Pega aquelas informações óbvias, principalmente nessa época de escolha de tema. Nossa, tudo que a Thaisa falou é óbvio. Ah, legal. Mas e se eu pôr em prática? Talvez é a prática que esteja faltando para clarear o conteúdo que você precisa, certo? Esse foi um problema muito óbvio que a gente consegue resolver realmente colocando essas coisinhas em prática. E eu te convido agora, se você tem dúvida, precisa de alguma ajuda específica, manda uma DM para mim, manda um inbox, fala, Thaís, eu tô com dificuldade nisso, eu não sei o que fazer. Pode perguntar, porque a gente tá com um número de seguidores e de engajamento que ainda eu consigo responder com muita tranquilidade vocês. Então aproveita mesmo para conversar comigo, para perguntar coisas que vão ser relevantes, que tá travando você na faculdade, certo? E se você realmente gostou do conteúdo, se você está gostando do material aqui, manda para os seus arqui-amigos, para os seus colegas de classe. Compartilha, fala, assiste essa louca aqui que tá fazendo algum sentido, entendeu? E se você quer ficar um pouquinho mais próximo, ver todos os dias algum conteúdo mais específico, a gente tem o grupo fechado no Telegram, o grupo do Arquinuvem. O link é o primeiro aqui da bio, né, do primeiro botão da bio. Dá uma olhadinha, entra no grupo para você ouvir uns áudios, umas brisas, algumas coisas sobre a arquitetura que eu falo no dia a dia enquanto eu vou estudando. Então lá tem um conteúdo mais aprofundado para você ir pondo em prática também. E lá eu mando alguns PDFs, alguns e-books secretos que eu crio de estudo. Então entra lá no grupo do Telegram, beleza? Até uma próxima aula, um próximo conteúdo. E é isso, coloque em prática, sai do problema óbvio.